Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância, tá? Análise de causa raiz. Aí você pode se perguntar, mas por que é importante? Bom, a análise de causa raiz, pessoal, ela é o ponto de partida para a melhoria contínua, tá bom? Enquanto você não entende como resolver um problema sistematicamente, metodologicamente, você não tem como melhorar sistemas, né? Então, partindo desse princípio, você precisa entender exatamente como se resolve, faz uma análise de uma causa raiz, né? Resolve-se um problema de uma forma sistemática para que você consiga melhorar continuamente um sistema. É fácil, pessoal? Não, não é fácil. É impossível? Também não é impossível, tá? Vocês vão ver ao longo desses slides que eu tenho aqui, que eu vou apresentar para vocês, tá? Que existe sim uma metodologia, né? Ou seja, uma sequência de atividades, uma sequência de análises que você precisa fazer para se chegar na causa raiz e eliminá-la, resolvê-la. A causa raiz ou as causas raízes, né, pessoal? Um problema, uma falha, um efeito pode ter mais do que uma causa raiz. Pode ter várias causas raízes, tá bom? Então nós vamos ver ao longo desses slides aí vários aspectos, vários conceitos que nós precisamos entender para poder resolver os problemas de maneira satisfatória, tá bom? Bom, nesse primeiro slide, pessoal, eu quero falar da parte comportamental que nós precisamos entender dentro da análise de causa raiz, para depois que nós superarmos essa fase inicial, aí sim começar realmente a caminhar para a resolução do problema, tá? Então, no comportamento das pessoas, pessoal, o que nós temos que entender que existe? Isso é natural, tá, pessoal? Todo ser humano tem. Não é porque é brasileiro, não é porque... Não existe uma causa específica para as pessoas serem, né, terem esses problemas comportamentais. É normal, tá? É relativamente normal. E você vai detectar e entender isso nas pessoas, tá? O primeiro, né, pessoal, a quebra de paradigma, né? Isso sempre foi assim. Essa frase você vai escutar muito, né, pessoal? À medida que você queira, à medida que você seja responsável pela resolução de um determinado problema. Mas isso sempre foi assim. Nós sempre resolvemos este problema desta forma. Nós já fazemos isso há mais de 20 anos. É a famosa síndrome, né, pessoal, da Gabriela Cravo e Canela, né? Eu nasci assim, eu sempre fui assim, né? Então, essa síndrome, né, ela ataca o ser humano, pessoal. É natural, né? Não querer resolver problemas, não querer mudar o método de resolução de problemas, não querer atuar nas causas raízes de verdade, né? É natural, pessoal. Pode não parecer, mas é natural, né? É você tirar as pessoas da zona de conforto, né? Então, toda vez que você tiver que resolver um problema, você for responsável por ele, lembre-se disso. Você vai primeiro iniciar uma batalha com o comportamento das pessoas, né? E em segundo lugar, aí você sim vai entrar dentro da técnica, né? Dentro das técnicas, né? E dentro da metodologia para a resolução de problema. Um segundo ponto comportamental, né, pessoal, é a proatividade, né? Não sou eu que tenho que fazer isso. Então, de repente, né, você está lá, né, na resolução de um problema e você entende que aquela atividade, a atividade, né, de trabalhar com a manutenção, a atividade de ir ao setor de cobranças, né, a atividade de ir à expedição e checar um código, né, ou seja, você entende que aquela responsabilidade não é sua, né, pessoal? Não estou querendo dizer com isso, pessoal, que você tem que se responsabilizar pelo projeto inteiro e você tem que fazer tudo. Não, não é isso, né? Mas você tem que ter proatividade, sim. Tudo aquilo que você pode fazer e tem tempo disponível para isso, eu aconselho que você faça, né? Ou seja, tem que ter proatividade, né? Tá?
E não só você tem que ter proatividade, né, pessoal? Todo grupo envolvido, né, na resolução dos problemas também tem que ter, né, a sua contribuição ali, né? Ou seja, é o segundo fator ali com relação ao comportamento, que é muito importante, tá? E a autonomia, né, pessoal? Autonomia. Não aprendi a fazer isso, não sei fazer isso, não consigo fazer isso, né? Então esse é um dos 3 grandes bloqueios ali que as pessoas normalmente têm quando elas estão para resolver os problemas, tá? Então, antes de mais nada, né, eu gostaria que vocês lembrassem desse slide, né, do slide comportamental, vamos dizer assim. Não são esses também, só esses problemas de comportamento, existem outros, tal. Mas eu não vou ficar aqui elencando, né, problemas de comportamento. Existem falta de liderança, bom, existem N fatores. Mas eu considero esses aqui 3 grandes blocos muito importantes, né, para você combater, né, quando você tiver que resolver um problema, tá bom? Só um slide para lembrar que o comportamento influencia também na resolução dos problemas, tá bom? Bom, aqui de fato nós entramos, né, realmente na metodologia de resolução de problema, né? E um dos grandes problemas, pessoal, é separar o que é falha do que é efeito, né? Então existe esse grande problema aí. É o primeiro grande problema dentro da análise de causa-raiz. Se você não sabe diferenciar o que é falha, né, causa do efeito, né, você não consegue resolver o problema, né? E aqui nós vamos dar uma definição simples, tá, pessoal? Se você for procurar as definições de falha no Google, no Wikipedia, nos artigos, né, dos pesquisadores, você vai encontrar uma infinidade de definições de falha. E eu não estou aqui para dizer que elas estão erradas, não tenho essa pretensão. O que eu estou querendo fazer aqui é só dar uma definição simples para que a gente consiga prosseguir nos nossos estudos, tá bom? Bom, falha é tudo aquilo que impede o funcionamento normal de uma máquina, sistema, processo, rotina, ok? Procedimento. Saiu da normalidade, pessoal, eu considero como falha, tá? Então, essa é uma definição simples que nós temos aqui para a gente carregar ao longo dessa aula aqui, tá bom? A ideia com isso é a gente estabelecer uma definição básica para a gente não se perder aí ao longo das análises, tá bom? Então, o que é a falha, né, pessoal? Aquilo que sai do normal. Saiu da sua normalidade, ocorreu uma falha, tá bom? E essa definição também vale, né, pessoal, para ferramentas como PFMEA, para outras ferramentas também que nós utilizamos, né, dentro ali das resoluções, dentro de melhoria contínua, dentro de Lean, Six Sigma, né? Então essa definição é uma definição básica que é válida também para essas outras ferramentas, tá? Então a definição de falha, ela vai ser replicada aí para as outras ferramentas também, tá bom? O que é causa, né, pessoal? Causa e efeito, né? É bom a gente começar já a estabelecer, dizer que uma coisa não tem nada, absolutamente nada a ver. Aliás, tem tudo a ver e ao mesmo tempo não tem nada a ver. Vou me explicar, tá, pessoal? Causa é uma coisa e efeito é outra, tá? É fácil confundir, pessoal? Sim, é muito fácil confundir, tá? E eu vou mostrar para vocês com o seguinte questionamento. Uma febre, pessoal, é uma causa ou um efeito? Né? Eu gostaria que você meditasse aí por 20, 30 segundos e me dissesse, pensasse só, porque eu vou responder na verdade. A febre é uma causa ou um efeito? Né? Bom, pessoal, a febre é um efeito, né? É um efeito que você está verificando ali na criança, né? No bebê, no seu filho, seu sobrinho, né?
bebezinho tem uma febre e você foi medir a febre, né? E você entendeu que está com 39,5 de febre. Você coletou os dados, né? Você coletou os dados até através de um meio de medição chamado termômetro, e esse meio de medição mostrou para você que você tem uma febre de 39,5 graus centígrados. Muito bem. Você está medindo aí, pessoal, o que? A causa ou o efeito? O efeito, né? Você está vendo o que está acontecendo, está visível a você, você sente, você coloca a mão, né? E o bebezinho está quente. Você mediu, extraiu dados e você verificou que está com 39,5. Você está verificando nesse momento o efeito, tá bom? Ou seja, uma febre é um efeito, né, pessoal? Uma falha, pessoal, pode ter várias causas, né? Uma falha, ou seja, eu posso dizer que a minha febre aqui é uma falha, pessoal? Sim, né? Por quê? Baseado naquela definição de que se eu sair da normalidade eu tenho uma falha, a minha febre é uma falha, pessoal. Concorda comigo? Por quê? Porque qual a definição de falha? Saiu da normalidade. Qual é a normalidade para a temperatura de um bebê, pessoal? 38 graus centígrados, 37,5, né? 37. Essa é a normalidade. Quando passou dos 38, 38,5, 39, 39,5, está fora do normal, né? Atingimos a anormalidade. Então, segundo a minha definição, nós temos uma falha. Ok? Então, houve uma falha. Muito bem. Agora, uma falha, pessoal, pode ter várias causas? Pode, né? A febre pode ter várias causas, mas essa febre pode ter também só uma causa, né? Então, toda vez que você presencia uma falha, uma anormalidade, uma anomalia, você pode ter várias causas associadas a essa falha, tá? Então, pessoal, imagina que nós vamos fazer um diagnóstico, né, desse bebê. E, né, a gente pode ser gripe, pode ser um cortezinho no pé, pode ser comida que não fez bem, pode ser mordida de inseto, pode ser rubéola, pode ser sarampo, pode ser catapora. Bom, pessoal, pode ser N coisas, não é verdade? Muito bem. Então, importante, né, pessoal? Enquanto não se encontra a causa raiz, enquanto não é possível de se resolver a falha. Você está analisando, você está diagnosticando, né? Por que o bebê ali está com aquela falha, aquela anomalia, aquela anormalidade, né? Ou seja, com a temperatura fora do normal. Você está ainda diagnosticando, você está analisando, você já extraiu dados com o termômetro e você já identificou que há um problema, há uma falha, né? Enquanto você não faz o diagnóstico corretamente dessa falha, você não tem condições de resolver o problema. E aí você começa, né, pessoal? Você começa por exclusão, né? Pô, não pode ser rubéola, né? Não tem marcas associadas à rubéola, né? Não pode ser mordida de cachorro louco, porque também não tem mordidas ali, né? A gente vê que existe integridade ali no corpinho do bebê, né? Existe toda aquela situação onde não apresenta sinais, né? Que mostram, né? Que existiu uma mordida de cachorro louco. Não foi inseto também, porque o quarto é muito bem, né, protegido e, né, tem, né, proteção no berço, então realmente não tem condições de ter sido uma mordida ali de inseto. E você faz uma série de exclusões, né, pessoal? E a partir da sua experiência, a partir da sua competência técnica, a partir de uma série de avaliações, você entende que aquela febre é oriunda de uma gripe, né? Você como mãe, você como médico, né? Poderia ser um médico, tá? Que analisou ali, né, pessoal, com todo o seu conhecimento técnico,
com todo o seu histórico, né, pessoal? Um médico, quando ele analisa um problema, ele não analisa só um bebê, né? Ele tem uma carga de dados históricos ali muito grande, né? Então, um médico, ele avalia um bebê com um olhar também de dados. Ele constitui ali no cérebro, na experiência humana dele, né, profissional, vários dados. Então, ele tem condições plenas, tanto em termos de experiência profissional, como com experiência de análise, né, de dados, a diagnosticar corretamente aquele bebê. E ele chega à seguinte conclusão, né? Chegou à seguinte conclusão no nosso exemplo aqui. É uma gripe. Muito bem. A partir do momento que ele diagnosticou corretamente, se é que ele diagnosticou corretamente, né? Nós estamos partindo do princípio que sim, que ele diagnosticou corretamente, né? Se ele diagnosticou corretamente, ele chegou à conclusão de que é uma gripe. Muito bem. A partir desse momento que ele diagnosticou corretamente, ele tem condições de atacar as causas, pessoal. Antes disso, ele não tem condições de atacar as causas. Tá? Então, o diagnóstico com precisão e a análise com precisão, separando o que é causa e o que é efeito, é importante até aqui nesse processo, é fundamental, pessoal. Um erro nessa avaliação e lá se foi a possibilidade de se alcançar as causas raízes desse problema. Tá bom? Muito bem. Você concorda que só depois que se sabe qual é a causa raiz pode-se gerar um plano de ação? Bom, o médico já entendeu que é gripe e agora ele precisa atuar para diminuir a febre. Ele precisa atuar, ter um plano de ação corretivo, um plano de ação que diminua a temperatura, né, do bebê. Ele precisa atuar, pessoal, corretivamente. Ele precisa corrigir essa falha, esse problema, essa anomalia, né, essa anormalidade, né, que está acontecendo com a temperatura do bebê ali. Tá? Só que você só consegue chegar a isso se você fez o diagnóstico correto. E nesse caso aqui, nós partimos do princípio que sim, o doutor fez uma avaliação correta, né, e estabeleceu que era gripe, né? Então ele vai montar um plano de ação para isso. E você só consegue fazer um plano de ação quando você faz o diagnóstico correto. Tá bom? O que é um plano de ação, né, pessoal? Tem que se definir corretamente o que é um plano de ação. É um conjunto de ações de curto, médio e até a longo prazo com visão à solução do problema ou à falha. Ou seja, eu vou montar, pessoal, uma série de atividades, né, com responsável, prazo, uma estratégia, né, para atuar nas causas que estão gerando aquele efeito, estão gerando aquela anomalia, aquele problema, aquela anormalidade, que no caso aqui é a febre do bebezinho, tá bom? Então você vai montar um plano de ação, uma série de atividades bem estruturadas, né? Quando eu falo bem estruturadas, tem que ser bem estruturadas mesmo, pessoal. Porque se você faz o diagnóstico correto, mas monta um plano de ação fraco, inadequado, ele não vai resolver aquelas causas, tá bom? O que se busca resolver, pessoal, nesse plano de ação? Os 5Ws e 2Hs, né? Vocês vão ver essa técnica, né, chamada 5Ws e 2H. É só procurar ali no Google, ali você encontra facilmente 5Ws e 2Hs, tá? É uma técnica, né, pessoal, relativamente simples, né, onde você consegue, né, fazer uma espécie de um checklist, né, de todos os pontos que você tem que verificar para construir um plano de ação robusto, tá? Então você vai ver o que comprar para resolver, né, a questão da temperatura do bebê que está anormal, quem vai fazer, quando, né, e daí por diante, né? Você faz uma série de avaliações para você montar o seu plano de ação adequado, tá bom? Então um plano de ação, né, pessoal, uma estratégia muito bem definida para você eliminar todas as causas raízes que estão gerando as falhas, tá bom? Então desculpa, pessoal.
a ideia do plano de ação é sempre resolver as causas raízes, tá bom? Então, uma boa técnica para isso são os 5 Ws e 2 Hs, tá? Bom, se a causa raiz ou as causas raízes foram atacadas corretamente, né, pessoal? Ou seja, o seu plano de ação foi eficaz, né? O que acontecerá com o problema, pessoal? O que você acha que acontece com o efeito febre? Se você montou um plano de ação muito bem definido, robusto, né? Se o médico fez a avaliação correta, o que você acha que vai acontecer com o problema? Vai ser resolvido, né, pessoal? Será resolvido. Ou seja, aquela febre, ela tende a diminuir. Ela vai sair de 39,5, vai para cair para 39, depois aí, né, para 38,5, depois 38, depois já vai entrar numa zona de normalidade ali, né? 37, 37,2, 37,3, que é o normal. Nesse momento, pessoal, nós eliminamos a falha. Nós eliminamos a anomalia, a anormalidade, né? Nós eliminamos, né, pessoal? Ou seja, o diagnóstico do médico foi adequado, né? Ele separou adequadamente o que é efeito, o que é causa, o que é efeito, né? Ele montou um plano de ação eficaz, né? Esse plano de ação foi executado da maneira correta. Pessoal, olha só quantas coisas, quantos passos nós precisamos para realmente resolver um problema. Parece simples, né? Mas não é, né? Porque quando você tem um problema, né, pessoal, ele às vezes ele é muito complexo. Às vezes ele tem várias causas. E às vezes ele tem também vários efeitos, né, pessoal? Quando você tem um problema relativamente simples, é relativamente simples a resolução do problema. Mas quando você tem várias causas com vários efeitos, poxa vida, você tem muita extração de dados, você tem que separar muito, se você está localmente, pontualmente, o que é causa do que é efeito, né? Você tem que extrair dados com várias ferramentas, né? Não é só um termômetro, né, pessoal? São outros dados com outras ferramentas, de outras maneiras. O seu plano de ação tem que ser um plano de ação, né, com várias linhas, várias folhas, para você atacar várias causas e vários efeitos, né, pessoal? Aí você precisa ter uma metodologia. Não pode ser na tentativa e erro, né? Você precisa de uma metodologia robusta, tá? Então, né, pessoal, agora que você se familiarizou aí com o que é falha, causa, efeito, plano de ação, 5W, 2Hs, você entendeu, né, basicamente como que funcionam, né, como que funciona essa metodologia, né, essa sequência para a resolução de problemas. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas ferramentas bastante importantes e fundamentais para você resolver os problemas, tá, pessoal? A primeira delas, pessoal, é o gráfico de Pareto, tá? Esse gráfico de Pareto é um gráfico extremamente importante, Por quê, né, pessoal? Ele é utilizado tanto para o dimensionamento das causas como para o dimensionamento dos efeitos, né? Tanto faz ali. Mas qual é a grande sacada aí do gráfico de Pareto? É que você visualiza rapidamente, né, quantitativamente, as causas e os efeitos, né? Isso é importante, pessoal? Sim, isso é muito importante, pessoal. Porque quando você está trabalhando, normalmente você não trabalha com uma coisa só, né? Normalmente você trabalha com várias coisas. E às vezes você precisa, né, obter material com grande clareza, né, e materiais pontuais. E o Pareto, ele foi feito para isso. Para mostrar para você de uma forma rápida, pontual, como está seu processo, tá? Então o Pareto ele é fantástico. O Pareto você pode fazer ele em Excel, você pode fazer ele em Minitab, você pode fazer ele manualmente, tá? Nada disso importa, pessoal. A beleza do gráfico é secundária. O que importa num gráfico de Pareto, pessoal? A validade dos seus dados. Né? É claro que você vai fazer uma apresentação para uma diretoria, uma apresentação para um pessoal, né, mais técnico.
lógico que você tem que se preocupar com a apresentação dos dados. Mas quando você está resolvendo um problema, você pode fazer o seu Pareto lá, num papel lá, quadriculado, milimetrado. Fazer lá. Vai ser útil para você da mesma forma, eu posso garantir isso para você. Tá bom? Então, se preocupe com os dados que compõem o Pareto. Tanto quando você recebe um Pareto, você tem que se preocupar se os dados são válidos lá, como você fornece esse Pareto também. Às vezes você está fornecendo, você tem que garantir que os dados que você está fornecendo, né, sejam dados válidos. Tá bom, pessoal? Então, o Pareto é um gráfico fantástico, é um gráfico muito útil, tá, para a resolução de causas raízes. Tá bom, pessoal? Brainstorm, né, pessoal, também conhecido aí como toró de parpite ou tempestade de ideias, né? O brainstorm, ele é uma reunião de pessoas, né? Nessa reunião, pessoal, são jogadas ideias para a resolução dos problemas, tá? E qual é o bacana do brainstorm? É o seguinte, é que você pode ter soluções, pessoal, inovadoras, né? Então, às vezes, em uma reunião técnica onde se faz um brainstorms, né, as pessoas que estão muito conectadas ao problema e conhecem bem, né, as causas do problema, às vezes ficam meio entediados, né, num brainstorm. Por quê? Porque, às vezes, o que é falado lá, eles já sabem, já passaram por aquele processo. No entanto, o brainstorm ele é muito bacana, porque ele pode trazer soluções inovadoras, pessoal. Soluções que não existiam, soluções novas para a resolução de velhos problemas, né? Então, é uma ferramenta muito bacana de se usar também, tá bom? Então, estou apresentando aqui, tá? Ou seja, você lista, né, várias soluções possíveis para o problema, né? E você depois faz uma análise, né, e filtra aquilo que é interessante para a resolução do problema. É uma ferramenta fantástica, tá? Então, visa trazer ideias que possam gerar a resolução do problema. Neste momento não se exige que sejam lógicas e úteis, né? Não dá para exigir, né? Às vezes você tem pessoas de outros setores, outras pessoas, né, que não estão conectadas diretamente, né, com a resolução do problema. Visa deixar que as opiniões sejam discutidas livremente, né? E o próprio colaborador identifique melhor sua capacidade de análise. Sim, né, pessoal? É também compartilhar, né, informações técnicas também com quem não está totalmente conectado ao problema, podendo gerar uma solução ou dúvida que ainda não tinha sido levantada, né? Olha só quantas vantagens tem dentro aí do brainstorming, né, pessoal? É mais uma ferramenta aí para análise de causa raiz. Tem também, né, pessoal, o diagrama de Ishikawa, né? Ishikawa foi o autor, né, do diagrama de espinha de peixe, também conhecido como espinha de peixe. Por que espinha de peixe, né, pessoal? Porque ele parece mesmo, né? Se você teclar lá, buscar no Google, você vai ver, né, os 6 M's, né, no espinha de peixe. O que são os 6 M's, né, pessoal? Os 6 M's, eles são muito utilizados dentro de indústria, né, pessoal? Por quê? Os 6 M's são matéria-prima, máquina, medida, meio ambiente, mão de obra e método, né? Eu vou falar rapidamente aqui dos 6 M's, mas é bom sempre conhecer mais sobre os 6 M's, né? Matéria-prima é um item de extrema importância, né, pessoal? Se ela entra dentro da fábrica, fora das especificações, com certeza vão gerar efeitos, falhas, né, ruins, né, anomalias, né? Máquinas, né, pessoal? Se a máquina está com defeito, está com problema, obviamente vai gerar um efeito ruim, né, uma falha no produto. Medida, né, pessoal? Se você está medindo o seu produto, né, com um paquímetro errado, com um instrumento de medição que não está calibrado, obviamente que você vai gerar, né, peças boas, que teoricamente são boas, mas que são ruins, né? Então o seu sistema de medição está incorreto, né? Meio ambiente, né, pessoal? Se você tem que trabalhar num ambiente onde tem que ter 20 graus centígrados e você trabalha nesse ambiente com 40, 50 graus centígrados,
obviamente que você está gerando um efeito ruim no produto, né? Ou seja, esse produto vai estar danificado, vai estar fora das especificações, né? Mão de obra, se a mão de obra, pessoal, não é treinada, não é qualificada para fazer aquela operação da maneira correta, obviamente que você vai ter defeito no seu produto, você vai ter falha, você vai ter anomalias, anormalidades, né? Ok? Método, né, pessoal? Um método estabelecido para fazer uma determinada operação, se esse método não é seguido, se esse método não existe, se esse método não é registrado, se não é padronizado, obviamente que tudo isso afeta, né, o produto. Gera-se um efeito ruim, gera-se uma falha, uma anomalia. Olha quanta coisa, pessoal, pode gerar falha, né? Então, dentro de indústria, os 6Ms são muito famosos, né? Mas e para mim, professor, que trabalho em serviço, trabalho em banco, trabalho, né, em logística, trabalho em hospital, trabalho em escola, então os 6Ms não serve? Serve sim, pessoal, tá? O espinha de peixe pode ser montado de acordo com as suas necessidades, ou seja, você pode montar um espinha de peixe lá por setor bancário, tá? Então, em vez de ter esses grandes blocos como medida, máquinas, matéria-prima, você pode ter cobrança, TI, setores que podem gerar as falhas. Comunicação, gerência. Então, você pode estabelecer uma nova espinha de peixe, um novo gráfico de Ishikawa lá no setor onde você trabalha? Pode sim. Inclusive, é aconselhável. Né? Mesmo dentro da indústria, nós podemos melhorar essa espinha de peixe, né? Incluindo outros blocos aí. Tá bom? Então é bom deixar bem claro que o espinha de peixe serve para toda e qualquer atividade, para auxiliar você para chegar nas causas raízes, tá? Para chegar para entender melhor os efeitos, as falhas, tá bom? Existe a ferramenta 5 porquês, né, pessoal? O 5 porquês, ele normalmente é utilizado quando você já tem, pessoal, você já farejou que a sua causa raiz está em um determinado ponto, né? Então você usa os 5 porquês para chegar mais rapidamente na sua causa raiz, tá? Eu fiz um exemplo aqui, né? Simples. Vamos analisar, né, esse exemplo para a gente entender melhor os 5 porquês. Por exemplo, problema, o carro parou. Por quê? Faltou combustível. O carro parou porque faltou combustível. Por que faltou combustível? Não foi abastecido no momento certo. Horas. Por que não foi abastecido no momento certo? O marcador do combustível mostrava tanque cheio. Mas por que o marcador de combustível mostrava o tanque cheio? Porque o marcador estava inoperante. Nossa. E por que o marcador estava inoperante? Porque a boia elétrica estava queimada. Então, o que você consegue entender aqui? Que você sai do efeito lá, o carro parou, e chega rapidamente na causa raiz. A boia elétrica estava queimada. É importante, pessoal, chegar rapidamente na causa raiz? Poxa vida, é de extrema importância, né? Com 5 porquês nós chegamos aqui na causa raiz. Poderíamos chegar na causa raiz, pessoal, com 7 porquês? Poderíamos. Precisa ser só 5 porquês? Não, não precisa. Inclusive, hoje existe já os 15 porquês, né? Tem empresas, bancos, escola que exigem que você faça uma análise com 15 porquês. Eu acho um pouco exagerado, mas existe. Existem empresas que trabalham com 15 porquês. Para você exaurir mesmo, para você realmente chegar lá na causa raiz. É válido, pessoal? Sim, é válido. Mas demanda tempo, né, pessoal? Consome tempo. Tá bom? Então, é importante conhecer os 5 porquês? Sim, é importante. Aplicar os 5 porquês também na análise de causa raiz. Tá? Muito bem. E aqui eu tenho um gráfico, né, pessoal, onde eu mostro um fluxo de ideias, né, para você chegar lá, né, nos efeitos, né. Primeiro você olha para o problema de uma forma, né, macro, tá?
Depois aí você esclarece esse problema, você refina, melhora esse problema, entende melhor esse problema, coleta dados, inclusive, né? E também verifica se existe um problema, né, pessoal? Às vezes a gente pensa que tem um problema, mas não tem. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos voltar ao nosso bebê lá, tão querido, né? Nosso nenenzinho que a gente adora, né? As crianças. Puxa vida, a criança tá lá com uma febre, né? Tá com 39 graus centígrados, né? Só que o que acontece, né, pessoal? A mãe esqueceu que a criança tomou uma vacina 2 dias atrás. Ela simplesmente esqueceu. E ela também esqueceu que o médico falou, olha, provavelmente o seu filho, o seu bebê, venha a ter uma febre. Se tiver uma febre, nesse momento, dê um melhoralzinho para ela. Só que ela esqueceu. E ela faz disso um problema, pessoal. Ou seja, era uma anormalidade prevista, pessoal. Ou seja, não é um problema nesse caso. Não existe um problema. É uma normalidade, nós vamos cuidar pontualmente. Por quê? Porque já estava previsto, o médico já previu que existia um problema, né? Então existem problemas dentro da fábrica, problemas dentro do banco, problemas dentro da escola, onde você tem que verificar se aquela normalidade não foi prevista, já não estava dentro, né? Porque quando você sabe que aquela falha ocorreu porque já existia uma previsão, você já também conhece a causa. Qual era a causa? A causa do bebezinho ter aquela febre foi da vacina, né? A vacina já tinha já. Então, você já conhece a causa. É só tomar um remedinho lá e tá tudo certo. Agora, quando você não conhece a causa, aí sim você tem toda uma metodologia de análise, que é isso que nós estamos fazendo aqui, né, pessoal? Tá? Então, primeiro se coleta-se, né, de uma maneira global todos os dados, né? Esclarece o problema, entende o que está acontecendo, retira dados, inclusive, né, do problema, tá? Vê se o problema é real, né, conforme está até mostrado aqui no funil, né? Entender de forma como foi feito, né, como se chegou aquilo, né? Você está analisando tudo, né? Executa-se o Gemba, né, pessoal? O que é o Gemba? O Gemba no Lean Manufacturing, né, é você verificar em loco o problema, né? Dá para uma mãe, pessoal, curar uma febre pelo telefone? Às vezes dá, né? Às vezes uma mãe, né? Não, dá tal remédio, né? Mas às vezes não, né? Às vezes a mãe tem que se deslocar lá do trabalho e ir lá ver o filho de verdade, né? Isso chama Gemba, né? E aonde o problema está, né? Você tem que cuidar do problema aonde ele está, onde a fonte do problema. Isso é executar o Gemba, né? É isso que o Lean Manufacturing prega. Que você não fique resolvendo um problema sentado lá na mesa da administração sem ver o problema, né? Só na frente de um computador e sem ver o problema, né? Quem tem que resolver o problema, quem é responsável pela resolução do problema, tem que se conectar ao problema diretamente, estar lá, ver o problema. E isso não diz só ao nível operacional, isso diz ao nível técnico, nível de supervisão, nível de diretoria. Todos os níveis têm que entender o problema, pessoal, né? Se você não executa o Gemba, se você não faz o Gemba, as suas chances de resolução do problema caem bastante, caem drasticamente. É o mesmo que a mãe tentar ficar resolvendo o problema através do telefone. Você já deu um melhoral? Eu dei, mas não baixou a temperatura. Você já deu aguinha com açúcar? Já dei, mas não baixou a temperatura. Chega uma hora que a mãe vai ter que sair do trabalho e executar o Gemba. Ir lá e ver em loco o que está acontecendo com o seu bebê. Tá? É o que prega, inclusive, o Lean Manufacturing 6 Sigma. Tá bom, pessoal? Então é bom entender isso, tá? Lá, depois que você entendeu todo o problema, você executa os 5 porquês, 7 porquês, 15 porquês, quantos porquês você quiser. Para você chegar aonde, pessoal? Qual é o objetivo de tudo isso? Chegar na causa raiz. Tá bom? Muito bem. Agora que você já sabe encontrar as causas raízes, vamos entender um plano de ação corretivo e preventivo, né, pessoal? Você já sabe o que é um plano de ação. Agora a gente tem que entender o que é um plano de ação corretivo e um plano de ação
preventivo, tá, pessoal? Um plano de ação corretivo, pessoal, ele vai atuar para resolver o problema imediato, né? Ou seja, utilizando nosso bebê tão querido novamente, o médico olhou e falou assim: vamos dar um melhoral para ele, né? Não aparenta nenhum sinal de que é rubéola, não parece que é catapora, não tem nenhum problema na região abdominal. Vamos dar um melhoral. Se dentro de meia hora, uma hora não baixar a temperatura, nós vamos fazer outros exames, né? Isso é um plano de ação corretivo, pessoal, tá? É um plano de ação que visa a curto, né, ou máximo médio prazo, resolver ali o que está acontecendo, o problema, né, que está acontecendo. E um plano de ação preventivo, pessoal, é um plano de ação que tem como objetivo evitar que aconteça aquilo novamente. Tá bom? Então, no futuro, né? Tá? Então, se eu descobrir, por exemplo, que o nosso bebê querido pegou uma gripe e eu quero prevenir que essa criança não venha mais ter gripe, uma das ações nos planos de ação preventivo bacana para um doutor fazer seria: vamos agregar um pouquinho de vitamina C todo dia para o nosso querido bebê. E essa vitamina C, ok, vai fortalecer o sistema imunológico do bebezinho e vai diminuir muito a chance de vir a ter febre novamente. Tá bom, pessoal? Então, o plano de ação corretivo ele difere do plano de ação preventivo. O plano de ação corretivo corrige o que está acontecendo agora e o plano de ação preventivo vai evitar que aconteça no futuro, tá? São coisas distintas, coisas diferentes, que têm que ser tratadas diferentes. Muito embora elas podem ser tratadas no mesmo plano de ação, tá? O plano de ação que você monta pode ter a parte de plano de ação corretivo e a parte de plano de ação preventivo, tá bom? Então, né, pessoal, esse é um plano de ação básico, tá? Não tem... Ele é baseado, na verdade, né, nos 5Ws e 2Hs, tá? Aquela técnica que você... os 5Ws são where, when, who, e daí por when. Né? São os 5Ws mesmo, né? E os dois Ws, né? Que são how, né? Como, e how much, quanto, ok? Os 5Ws são uma técnica bem bacana para você fazer uma espécie de um checklist ali no plano de ação que você está montando, né, pessoal? Então, esse plano de ação que eu botei aqui é um plano simples, tá? E você pode fazer um plano melhor ainda que o meu, tá? Então, ele é completo, esse plano de ação, mas com certeza você pode montar planos de ações melhores ainda que o meu, tá bom? Verificação de eficácia, né, pessoal? Tem como objetivo verificar se as ações determinadas no plano de ação corretivo e preventivo tiveram sucesso, ou seja, a falha ou o problema foi resolvido, né, pessoal? Sim, a verificação da eficácia, pessoal, você faz durante um determinado tempo, você faz a verificação, né? Então você faz uma espécie de um monitoramento. Depois que você implementou o seu plano de ação, os seus planos de ação, né? Plano de ação corretivo e preventivo, você faz uma verificação, um monitoramento para ver se aquela falha que você buscou resolver, ou as falhas que você buscou resolver, baseado naquelas causas, você atacou as causas, não atacou as causas no plano de ação seu, nos planos de ações seus, né? Então, qual que é a ideia? Nesse momento você começa um monitoramento, para ver se a falha não volta a acontecer, se a falha não tem recorrência, né, pessoal? Então, essa parte de monitoramento e verificação, né, da eficácia é um momento muito importante também, né, pessoal? É onde você estabelece um período ali, ok? Onde você vai ficar de olho no processo. Voltando ao nosso bebê, seria, depois que você deu o remédio, você está analisando aquela meia hora ali para ver se a temperatura está baixando, né? E aí você também analisa os dados, né, pessoal? Você vai verificar se a temperatura está baixando nesse momento. Acontece a mesma coisa nos processos. Você precisa monitorar. Você monitora como? Com dados, fatos, né? Você está analisando aquele período onde todos os planos de ação já foram implementados e você já está
vendo, né, a descida da quantidade de falhas. Você está melhorando o seu processo, né? Ou seja, você está verificando que o seu plano de ação foi eficaz. Tá bom? Abrangência, né, pessoal? Eu, na minha vida profissional, eu já vi muito o problema de profissionais que deixaram de dar abrangência, né, aos seus planos de ação, né? Ou seja, eles fizeram o diagnóstico correto, atacaram de forma consistente e eficaz um determinado problema, mas esqueceram de dar abrangência, né, nas suas soluções. Ou seja, o que é dar abrangência, né, pessoal? É olhar para outras operações, olhar para outras fábricas, para outros setores onde pode existir a mesma operação, né, e as mesmas falhas. Ou seja, onde pode se aplicar os mesmos planos de ação para resolver estas falhas. Abrangência é você verificar, por exemplo, se esse bebezinho ficasse junto com outros bebês, se eu não teria que aplicar a mesma resolução dos problemas para outros bebês, né? Ou seja, a gente tem que analisar, sempre quando a gente está analisando uma falha, a gente tem que verificar se não existem outros produtos que podem sofrer com os mesmos problemas. Então, eu já vi muitos profissionais esquecerem de dar abrangência, ou seja, analisar outros produtos, outras operações, outros produtos em outras empresas, né, multinacionais que têm outras fábricas em outras localizações, para utilizar o mesmo plano de ação. E o que acontece? Esses problemas você resolveu aqui, mas eles acontecem ali no outro setor que está do lado. Acontece ali na outra célula de trabalho que está também do lado ali, né? 2 semanas depois, o mesmo problema acontece lá, né? Então, às vezes, os supervisores, os gerentes, os diretores esquecem de dar abrangência, né? Ou seja, verificar se esse mesmo problema não pode acontecer em outras localizações. E não aplicam os planos de ação nessas outras localizações. O que acontece? O problema volta, né, pessoal? O problema volta a acontecer em outras localizações, tá bom? Então, não esqueçam de dar abrangência, né, às soluções, verificar se os problemas não existem em outras localizações, tá bom? Recorrência, né, pessoal? O que é a recorrência? É voltar a acontecer novamente o problema, né? Ou seja, você fez tudo certo, montou um plano de ação muito robusto, mas eis que você não monitorou direito, não fez uma verificação de eficácia direito. 2 meses depois, o problema volta a acontecer, né? Ocorreu a famigerada e tão temida recorrência, né? Aconteceu novamente o mesmo problema. E aí você vai escutar coisas do tipo, mas você já não tinha trabalhado nesse problema? Você já não tinha resolvido esse problema, né? E a verdade é, realmente você não resolveu o problema. Em algum momento ali você esqueceu alguma causa, né? Alguma causa não foi avaliada corretamente, ou mesmo que tenha sido avaliada, o seu plano de ação não foi eficaz, não atuou nessa causa. Ou seja, 2 meses depois, voltou a acontecer o mesmo problema. Recorrência é um problema, pessoal, né? Porque à medida que ela começa a acontecer em vários problemas onde você teoricamente atuou, significa que você não está avaliando corretamente, você não tem uma metodologia robusta de avaliação de causas raízes. Porque quando você faz uma avaliação de causa raiz adequada, eficaz, a recorrência deixa de existir, tá? Por isso é tão importante conhecer a sistemática e a metodologia de análise de causa raiz, tá? Mas não só ser conhecida, mas praticada e aperfeiçoada, né, pessoal? Não é porque você sabe hoje como se resolve através de uma metodologia que você está apto, completamente apto a resolver qualquer problema. Não, não é assim. Você vai ganhando experiência, você vai entendendo, né? Tá bom? Então aqui tem um fluxograma de mais ou menos como que você faz para resolver
uma falha, tá bom? Então você tem aqui um ciclo para você analisar isso, tá bom? E aqui, né, pessoal, eu mostro para vocês um formato bem conhecido, né? Formato A3, né, de resolução de problemas, tá? Esse formato A3, se você digitar lá, né, você vai ver zilhões de A3 que existem aí, né, no mercado, tá? E qual que é a grande ideia do formato A3, né? É você resolver através do PDCA, né? A ferramenta PDCA. A ferramenta PDCA é um ciclo, né? Onde você planeja, faz, checa e depois daí atua ou ajusta, né, o processo, tá? Então, nesse A3 aqui existe o PDCA, tá? E esse PDCA é feito através de toda essa metodologia que nós discutimos até agora, tá? Então, por exemplo, vamos lá, nesse PDCA tem o gráfico de Ishikawa, onde você faz a análise ali dos 6 M's, tá? Logo depois você tem a descrição adequada do problema, então você descreve, né, esse problema. Você tem a definição das causas raízes, né, naquele outro bloquinho ali do lado, logo abaixo do gráfico de Ishikawa. Depois você tem a análise dos 5 porquês. Depois você tem a abrangência, que é para você não esquecer que você tem que dar abrangência, né? Você tem que verificar onde em outros setores você pode ter o mesmo problema. Você tem o seu plano de ação corretivo, né? Você tem ali aonde, como se fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, tá? Você tem o seu plano de ação preventivo, né? De novo, quem vai fazer, quando vai fazer, onde, né? E depois lá, por último, a validação, né? A verificação de que o seu plano de ação foi eficaz. Ou seja, né, pessoal? Você aqui, nesse A3 aqui, você corre o PDCA inteiro, né? E você faz uma análise de causa raiz bastante robusta. Tá bom? Então tem esse plano aí, esse A3, bem construído, que é para você seguir, para você conseguir passar por todos os passos para uma metodologia robusta de análise de causa raiz. Tá bom? Aqui eu deixei um exemplo, né? Esse exemplo é um exemplo não tão rico, mas é um exemplo para vocês terem uma ideia de como pode resolver uma causa raiz. Tá bom? Aqui nós terminamos, né, essa aula, tá, a respeito de causa raiz. Eu considero esse um treinamento de extrema importância. Muita gente não sabe que existem técnicas, sim, né, para a resolução de problemas. E essas técnicas precisam ser melhoradas, estudadas, aperfeiçoadas, tá? Pretendo, sim, ter deixado com você, agregado com vocês valor com toda essa explicação, tá? E ela serve, sim, de conteúdo prático no seu dia a dia, tá bom? Então eu considero um conteúdo bem importante pelo lado da conscientização de que você precisa melhorar, né, a sua capacidade de resolução de problemas, e também pelo lado técnico também, né? Você entender quais são as principais ferramentas onde você deve melhorar para você conseguir atuar aí com resolução de causas raízes, tá bom? Então eu fico bastante feliz de transmitir esse conhecimento para você e espero que tenha bastante aplicabilidade prática aí no meio onde você vive, tá bom? Desejo para vocês aí bastante saúde e paz, tá bom? E que vocês estejam aí em paz. Um grande abraço, saúde e paz para todo mundo. Tá? Tchau, tchau.